Já estamos de volta com Hora Geral. Nesta terça-feira estamos conversando com o cientista político Fernando Chagas. Chagas, a tecnologia já chegou aqui no Hora Geral, muitas perguntas chegando pelo WhatsApp, que é o 981387000. É muito mais fácil, né? Você está na sua casa, no sofá ou na poltrona, ou está na cozinha, que sempre tem uma TV, está com o celular na mão. Deixa eu fazer uma pergunta para o convidado do Hora Geral, do Douglas Gonçalves. Vamos lá. É o que aconteceu com o Luiz Leite. Com a chegada de Luiz Fachin no Supremo Tribunal Federal, quais as probabilidades dos políticos corruptos serem julgados e condenados? O juiz Sérgio Moro tem o maior trabalho de conseguir provas para a condenação e quando chega no Supremo, todos são absolvidos. Esse é um retrato que a população também aprendeu a enxergar, Chagas. Você falou no retrato, esse é o retrato. A Justiça Federal do Paraná está muito ágil, muito rápida. Em pouco tempo, os que estão envolvidos na Operação Lava Jato, inclusive os 4 ex-deputados que já foram acusados e viraram réus, devem ser punidos. Enquanto que o processo do Lava Jato no Supremo Tribunal, ele não anda. É impressionante a diferença da Justiça da primeira instância para o STF. Aí também não é o STF que está segurando. O STF não é preparado para esse tipo de julgamento. O STF é a última instância do país em termos jurídicos. Então, ali eles fazem o quê? Uma revisão daquilo tudo que foi discutido. E, nesse caso, dos políticos que estão sendo, os processos estão sendo examinados pelo STF, eles estão na última instância como fosse primeira instância. Então, é diferente. E já a primeira instância não, é preparada para isso. O Sérgio Moro é especializado nisso. Então, acaba criando essa dificuldade. Agora, quanto ao Luiz Fachin, inclusive a sabatina vai ser hoje no Congresso. Que é a vaga do Joaquim Barbosa, Que é a vaga do Joaquim Barbosa. Ele não vai entrar no julgamento do Lava Jato. O Lava Jato será julgado por 5 ministros, que agora eles não vão julgar no plenário. Eles criaram 2 câmaras. E na Câmara que o Luiz Fachin vai entrar, não está o julgamento do Lava Jato. Quem está no julgamento do Lava Jato é o Toffoli. O Toffoli que está no julgamento do Lava Jato. Sim. E que aí pode tender para um lado e como pode tender para o outro. Se ele for estritamente jurídico, logicamente, ele vai ser até os autos, eu acredito que ele faça isso, e condenar se houver provas suficientes. E não agir politicamente como fosse um advogado do PT, que durante muitos anos ele foi. Mas quando a pessoa assume a toga de um ministro do Supremo, ele vai pelo lado jurídico e esquece o seu passado. Chagas, o fato de sabatinar aí um juiz, né, é um avanço, você acredita, para a democracia? Foi. Do que antes ter apenas anunciado pelo presidente? Porque normalmente no Senado é uma homologação. Quem é indicado pelo presidente da República ou a presidente da República para o Supremo Tribunal passa por uma sabatina no Senado. Normalmente essa sabatina é um acordo de cavalheiros. Um elogia, outro também retribui o elogio. No caso do Fachin, não. No caso do Fachin foram 12 horas. Isso nunca ocorreu. 12 horas de sabatina. Mas aí também foi mais um motivo político, né? O desgaste da Dilma acabou afetando o Luiz Fachin. E além disso, o Luiz Fachin é um nome polêmico para a indicação do Supremo Tribunal Federal. Então, juntaram as 2 coisas. O nome polêmico e o desgaste da Dilma Rousseff levou essa sabatina de 12 horas. Mas, independente disso, não deveria ser um acordo de cavalheiros. O presidente manda, o Senado aprova. Deveria ser realmente uma sabatina independente do que ocorreu com Luiz Fachin. O Chagas, um outro aspecto que é a reforma política que está sendo também divulgada. A informação que eu tenho é que parece que um relatório será votado nesta semana para que depois possa ser votado e retornar para o Senado e ser aprovado ou não. Quais os aspectos que você julga negativo e positivo com relação à reforma política? A maioria entende que o Brasil precisa mudar o seu sistema político. Sistema político não, sistema eleitoral. Exato. Eu sou meio cético nisso. Acho que mudar o sistema eleitoral não vai resolver os problemas do país. Eu aperfeiçoaria o voto proporcional. Por exemplo, acabaria com as coligações na proporcional para o legislativo. Mas a proposta que hoje está e vai ser votada na Câmara e provavelmente no Senado é o distritão. O que é o distritão? Os 21 mais votados em Santos. Os 21 mais votados em Santos
serão os eleitos. Independente do quociente eleitoral, que no atual modelo, que é proporcional, a gente vota no candidato, mas o voto vai para o partido. E o partido que conseguir maior número de votos, consegue o maior número de cadeiras. E aqueles que estiverem nas melhores disposições dentro do partido, assumem essas cadeiras. Para o telespectador entender, o caso emblemático, vamos supor, Tiririca. do Tiririca, até do próprio deputado Beto Mansur, e do Marcelo Squassoni, ou seja, eles tiveram... ambos tiveram menos de 60 mil votos, mas foram eleitos graças ao Russomano, que teve 1,5 milhão, que acabou trazendo esses deputados, né? Isso, então há um fortalecimento do partido. E o partido hoje no Brasil, ele está desmoralizado. Mais de 70% não tem partido no Brasil, do eleitorado brasileiro. Se passar por distritão, aí realmente que o partido morre, acaba. Se tiver o distritão, em qualquer partido, o candidato pode ser eleito independentemente dos votos do partido. Então vai ser uma eleição personalista, individualista. O partido no distritão definitivamente vai acabar. E a outra seria dividir o município em 21 zonas eleitorais, em 21 distritos, e seria eleito apenas um de cada distrito. O que eu vejo o mal nesse voto distrital puro, que na realidade é majoritário. Todos vão no mesmo distrito disputar uma só vaga. Vai ser paroquial. Vai parecer... Conselho tutelar, eleição de conselho tutelar. De condomínio. Com todo respeito. Né? Parece condomínio de edifício. Só podem participar aqueles que moram no condomínio. Só podem participar aqueles que têm domicílio eleitoral naquela zona eleitoral. E vai perder a perspectiva geral. Aquele candidato de uma classe de trabalhador, de uma classe profissional, ele pouca chance vai ter, porque o trabalhador ele é dividido em várias regiões e ele vai acabar votando no da sua região e não no seu representante de classe. Então, aquele candidato que tem voto em toda a cidade, esse será prejudicado. E na discussão na Câmara Municipal, nós vamos discutir problemas pontuais, quando nós temos que discutir problemas gerais. Exatamente. Então, a maioria apoia essa mudança. Eu iria com cuidado. Eu aperfeiçoaria o sistema eleitoral atual. Bom, essa é a análise do Fernando Chagas. Chagas, Uriel Vilas Boas, como você classifica os especialistas que assessoram a presidente e que estão propondo o reajuste fiscal? Quem decide? São eles ou ela? Quem decide é ela, contra a sua própria vontade, é ela. Mas no caso do Levi, eu não vejo alternativa para o país. Ou faz o que o Levi está propondo, ou faz o que o Levi está propondo. Não tem alternativa. Qualquer economista sério que sentasse ali na cadeira faria o mesmo. E qualquer presidente, independentemente de se a Dilma Rousseff ou se o Aécio tivesse vencido ou se a Marina tivesse vencido, faria o mesmo. O problema é esse, a Dilma Rousseff não acredita, está fazendo porque é obrigada a fazer. E quando se fala em assessores, o problema da Dilma Rousseff não é o Joaquim Levy, é mais o Aloysio Mercadante. Aloysio Mercadante, que com a sua habilidade política, toda hora está trazendo os problemas políticos para Dilma Rousseff, principalmente na negociação com o Congresso. Chagas, tem mais, estamos quase chegando no final da hora geral, a Mariana Soares da Pompeia. Os petistas costumam dizer que os manifestantes contra Dilma, na verdade, manifestam uma insatisfação da direita em ver os pobres ascenderem na sociedade. Como você concorda com isso? Não concordo. Ou se você concorda? Não concordo com isso. A manifestação foi muito grande, inclusive no Nordeste, na Bahia, no Maranhão. Onde supostamente a presidente foi bem votada na reeleição. O que eu vejo, a maior insatisfação é na classe média. E a classe média que absorveu a nova classe média. Então a insatisfação foi geral. Satisfação, no meu modo de entender, é aquilo que eu falei no início do programa. Prometeu uma coisa e fez outra. Aí a insatisfação foi geral e a economia está ruim. Está ruim por quê? Está ruim porque a Dilma Rousseff errou nos 4 anos passados. Chagas, o Augusto Ferraz, da cidade do Céu, em Praia Grande. Não é irritante ver comercial do governo enaltecendo Pátria Educadora, quando na verdade a educação perdeu bilhões de reais? Consequentemente, programas como o Pronatec e FIES estão sem dinheiro. Por exemplo, nesse caso, isso é um retrato. É o retrato. É aquilo que nós já falamos, né?
Um país que não cresce, ele não tem arrecadação. Não tendo arrecadação, tem que fazer cortes. E corta também os programas sociais. Não tem jeito, vai cortar também os programas sociais. E repito, vai alcançar Minha Casa e Minha Vida. Além do que já alcançou os estudantes. Aquele estudante que contou com o FIES, fez o primeiro ano, no segundo ano ele já não pode fazer, porque o Levi cortou o FIES. Cortou por quê? Porque nós não temos recursos para bancar todos esses programas sociais que foram prometidos na campanha e que nós sabíamos que não seriam executados nos próximos 4 anos. Chagas, o pior do que isso, eu ouvi a presidente do país que eu vivo. Qual seria a prioridade do governo dela? Educação. Pô, vou parar por aqui. Rapidamente, o Luiz Vieira da Aparecida. O advogado Luiz Fachin tem uma história totalmente ligada à esquerda radical, ou seja, é do time do PT, porque o senador Álvaro Dias, do PSDB, está defendendo a entrada dele no Supremo. Afinal de contas, qual é a do PSDB? O senador, ele tem uma ligação muito grande com o Luiz Fachin. Inclusive, foi procurador na época que ele foi governador do estado. E ele defende o Luiz Fachin por um motivo. O Luiz Fachin, ele, juridicamente, ele é muito bom, é um profundo conhecedor de direito civil. É que esse momento foi bastante complicado e o Fachin cometeu um deslize. Embora fosse legal, ele exerceu a Procuradoria-Geral do Estado do Paraná e também advogou. Era legal, porque o edital permitia que ele fizesse isso. Aí veio uma nova lei vedando isso. Só que o edital era anterior à lei. Mas por uma questão ética, ele não deveria ter exercido as duas atividades. Isso aí complicou bastante a situação do Luiz Fachin, mas ele vai ser aprovado, com muitas dificuldades, mas vai ser aprovado. Rapidamente, Chagas, em mais de 8 horas de sabatina, ele falou que não tem problema de se filiar a nenhum partido político, porque ele conhece todos os partidos, mas atualmente ele não está afiliado a nenhum partido político. É bom deixar bem claro. Chagas, obrigado pela sua participação. Continua mais um pouco aqui com a gente. Você tem que vir mais vezes, Chagas. Isso é difícil, a gente liga para... Não dá, vou ter que estar na rádio. Não, estou na minha consultoria. Arruma um tempo para nós do Hora Geral. Pode deixar. Vai conseguir? Vou conseguir. Estou comprometido com isso. Obrigado, meu amigo Chagas. Um abraço a todos. Bom dia. Continue mais um pouco. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Parabéns ao Josevaldo Coelho Ferreira, hoje completando mais um ano de vida. O Antônio Lima Júnior, o Manuel Neto, a Simone Fernandes, o Edson Santos Coutinho, o Pedro Brito, a Nice Correia, o Alberto Castro Alves. E se você completa mais um ano de vida, os meus amigos de Bertioga, mais uma vez um abraço pelo dia de hoje. Muita saúde, paz e felicidade. Um abraço assim, ó. Um abraço muito forte para você. Amanhã tem mais, às 7 da manhã. Vem aí o Jornal em Foque com Chico Lascala. Tchau.